Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma live do Museu Histórico Regional. Meu nome é Raíssa, eu sou estagiária de História do Museu Histórico Regional. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a Rua 15 de Novembro e o Cassino da Maroca, Memórias e Representações. E para isso, eu vou ter como convidada minha colega estagiária do Museu de Artes Visuais, a Jéssica Colette. Eu vou autorizar ela para entrar aqui. Os perfis dos dois museus nessa live de hoje para poder conversar um pouquinho sobre o Cassino da Maroca e a representação desse local. Oi, Jéssica, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Jéssica, sou estagiária do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e estou aqui para acompanhar a Raíssa na live de hoje. Pode continuar. Isso. Como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre o Cassino da Maroca e a Rua 15 de Novembro, que foi a rua do meretrício, da zona do meretrício da cidade, durante a década de 40 e 50, né? Então, só para apresentar os dois museus, tá? O Museu Histórico Regional, ele é vinculado à Prefeitura Municipal de Passo Fundo e à Vice-Reitoria de Extensão da UPF. Nós estamos fazendo essas lives nesse período porque o museu ele não está podendo abrir, né, atender o público, então nós estamos em casa para ter esse contato com vocês através das lives, através dos nossos Instagrams, do Museu Histórico Regional e do Museu de Artes Visuais. O Museu de Artes Visuais também é vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Nós duas somos estagiárias dos museus. Nós estamos quase a mesma quantidade de tempo nos museus, né? Quase 2 anos, mais ou menos. E a gente combinou essa live para poder falar sobre o cassino, porque o cassino ele tem uma relação íntima, digamos assim, com o acervo do Museu de Artes Visuais. Por isso que a gente convidou, eu convidei a Jéssica hoje para falar aqui. Ou melhor, a gente combinou essa live, né? para a gente poder falar sobre essas representações do Cassino da Rua 15 de Novembro. Mais alguma coisa institucional que eu esqueci de falar já? Eu acredito que é isso. Os nossos acervos se conversam, né? A história de Passo Fundo conversa com o acervo do Museu de Artes Visuais através da obra da Ruth. E acho que vai ser bem interessante esse debate de hoje. Sim, eu também acho. Então, para começar, o que era a Rua 15 de Novembro? O que ela representava, o que ela representou? A Rua 15 de Novembro, como eu já falei, era a zona do meretrício da cidade, que teve seu auge nas décadas de 40 e de 50. Tudo que eu falar hoje aqui, eu vou falar baseado no livrinho, esse livrinho aqui, que é 15 de Novembro, Fronteiras da Intolerância, organizado pela professora Marlise Regina Meirer, que era professora do curso de História da UPF. Foi uma iniciativa do LAMOI, que é o Laboratório de História Oral e Imagem, se eu não me engano. Posso ter falado errado, mas é o LAMOI. E eles organizaram uma coletâneazinha que fala a respeito dessa Rua 15 de Novembro, que vai falar de vários aspectos. Então, muito do que eu vou falar aqui está nesse livro. Se alguém quiser dar uma olhada, ele está disponível online, tem o e-book dele. Então, a Rua 15 de Novembro ela teve o auge da zona de meretrício nos anos 1940 e 50, como eu já disse. E ela concentrava vários dances, vários cassinos, vários bares e pensões com o intuito de alugar quartos para prostituição. Né? Então também era um local que tinha esse movimento da prostituição. E era um local especialmente de sociabilidade.
né? Onde a parte elite masculina, os homens da cidade, iam para fechar negócios, para fazer política, além de buscar prazeres, né? E essa rua, ela ficava próxima à estação de trem. É a rua paralela de onde passavam os trilhos de trem, que era na 7 de setembro. A 15 de novembro é a rua paralela a essa rua. E nessa época, na década de 40 e 50, a cidade ela começou a receber muitos viajantes, inclusive caixeiros viajantes, que desembarcavam da estação de trem e iam para a Rua do Meretrício, para 15 de novembro, onde eles já eram conhecidos, para obter diversão, bebida, para ter essa sociabilidade toda. E esses estabelecimentos que surgiram, né, nessa rua, eles surgiram num contexto de desenvolvimento econômico da cidade, de Passo Fundo, na década de 40, com o desenvolvimento da indústria da madeira e depois do contrabando de pneus. O que acontecia? Na época da Segunda Guerra Mundial, começou a ter esse contrabando de pneus com a Argentina da exportação de farinha da Argentina. E esses estabelecimentos que se desenvolveram na Rua 15 de Novembro foram principalmente por causa desse dinheiro movimentado com o contrabando de pneus. Tinha aproximadamente 41 casas de entretenimento nessa rua. E a mais famosa, e que é a que é retratada na obra da Ruth, é o Cassino da Maroca, ou Cassino Palácio. O nome original é Cassino Palácio, mas ficou conhecido como Cassino da Maroca por causa da proprietária, que era Isaldina Rodrigues, conhecida como Maroca, que conseguiu construir o cassino muito por conta do dinheiro que era movimentado desse contrabando de pneus. E ela conseguiu contratar dançarinas renomadas da Argentina, do Uruguai, mulheres muito chiques para ir dançar no cassino, para fazer os shows no cassino. E o Cassino da Maroca era um espaço que recebia a elite local. Ele não era qualquer um que entrava lá. Tinha que ter um convite, tinha várias burocracias para conseguir entrar lá. Não era um espaço liberado para todos. Até meio inacessível para a maioria da população da cidade. As dançarinas eram mulheres muito bem vestidas, que, como eu já disse, elas vinham do Uruguai e da Argentina. Se apresentavam orquestras lá, as mesas eram regadas de champanhe. E todo esse contexto ele ajudou a produzir o imaginário dessa rua e do cassino, principalmente, sobre o que acontecia nessa época, né? As mulheres que ficavam do lado de fora, ou as pessoas que não conseguiam ter acesso a esse local, elas ficavam olhando pela janela, tipo, espreitando para ver, porque era um local muito luxuoso, muito rico, e as pessoas tinham muita curiosidade de saber como que era esse local, né? E aí que vem um pouquinho de como a Ruth vai constituir essa obra, né? Porque a Ruth, ela nasceu nesse contexto aí. Então, a Ruth Schneider, uma artista passofundense, ela nasceu no ano de 1943. Nessa época, a partir da década de 40, foi a época de maior prosperidade do Cassino Palácio, do Cassino da Maroca. Nessa época em que a Ruth Schneider era criança. E ela escutava diversas histórias sobre as dinâmicas que aconteciam nesse cassino e nessa Rua 15. Porque ela conta que o seu Antão, o seu padrasto, ele era motorista de um carro de praça, um táxi, que ficava localizado em frente ao Cassino da Maroca. Então, o que acontecia? Ele transportava os homens que costumavam frequentar esse espaço, assim como as dançarinas. O vai e vem desse cassino e dessa rua era acompanhado pelo seu Antão. Então, ele sabia de tudo o que se passava ali nessa rua e contava todas essas histórias para Ruth Schneider, enquanto ela era criança. Ela também tinha acesso a essas histórias através da sua avó, Margarida, que ela conta, que contava essas histórias fantasiosas para ela também, e a sua mãe, que trabalhava na Rua 15.
Então, durante a infância da Ruth Schneider, ela vivenciou essas histórias. Ela não presenciou isso acontecendo. A Ruth Schneider nunca foi até o Cassino da Maroca, talvez nem até a Rua 15, mas ela sabia do que se passava ali. A partir do momento em que a Ruth Schneider passa a pintar mais profissionalmente, ela vai retratar todas essas histórias que ela escutou na sua obra. Então, na obra da Ruth, ela pinta a temática do cassino como uma temática quase infindável, porque nas suas mãos ela representa a jogatina, os homens que ali frequentavam, as dançarinas luxuosas, todas essas dinâmicas. A questão do contrabando de pneus, que a Raíssa falou antes, tudo era colocado na obra. Nós temos uma obra no nosso acervo do Museu de Artes Visuais que chama Ford Bigode. Era a representação do carro de praça do seu Antão, com recortes de borracha de pneu que a Ruth utilizou para representar toda essa fase também. Nós temos uma série riquíssima, que é a série das janelas. Como a Raíssa falou, as pessoas tinham muita curiosidade acerca do que se passava nesse cassino. Então, nessa série das janelas, a Ruth representa muitas mulheres observando através de molduras de janelas, que ela recorta, e coloca esses bustos observando, fofocando para fora, falando no telefone, porque o cassino na cidade de Passo Fundo era um grande acontecimento. Para as mulheres da época, as mulheres de classe mais alta, que não podiam frequentar essa rua, era interessante observar o vai e vem, as mulheres, as roupas que elas usavam, porque elas vinham de outros países, as dançarinas argentinas. Então, era um acontecimento para a sociedade da época, quando viria uma orquestra, por exemplo, todos falavam nisso. Então, a Ruth representa todas essas dinâmicas. Ela tem, inclusive, uma série de 401 personagens de Ruth Schneider, que é assim que ela chama, e todos esses personagens vêm dessas histórias. Vêm das histórias do seu Antão, da sua avó, e todos esses personagens a gente não sabe até que ponto existiram, mas são pessoas que podem ter vivido nessa rua. Ela cita nomes como Maria Bigode, Chica Pé de Porco. Então, existe uma ludicidade nesse discurso, mas também existe muito da realidade do que foi essa Rua 15. E através do seu trabalho, a Ruth vai levando essa realidade nessa zona de meretrício na cidade de Passo Fundo para o mundo, porque a Ruth levou obras dessa série do Cassino da Maroca para a Bienal de São Paulo, internacional, nos anos 90. Então, é muito interessante a voz que ela dá para as pessoas que viveram nessa época. Sim, com certeza. Com certeza. E ela, mesmo não sendo uma memória dela, né? Não é uma memória dela. Essa construção, ela faz uma representação do cassino, principalmente do cassino, não tanto da Rua 15 de Novembro no geral, Sim. porque era de onde ela ouvia essas histórias na infância, né? Isso veio gerar alguns filtros na obra dela, né? Que até está falado nesse livro, no artigo da professora Jaque com a Aline do Carmo, que não é uma teoria minha, né? Esses filtros que se geram na memória dela vêm primeiramente, que essas narrativas que ela conta, elas foram recebidas na infância dela, e ela só vai começar a pintar sobre o cassino nos anos 80. Então, muito do que ela tem do imaginário é uma coisa meio lúdica de criança ainda, né? Dessa representação, e que ela vai reinterpretar na vida adulta, né? Outro filtro é que essas memórias elas são de outras pessoas, não são coisas que ela vivenciou realmente. São coisas que outras pessoas contaram para ela, mas acabaram sendo reinterpretadas como memórias dela, né? E essa memória ela vai transformar em representação artística, que é uma das poucas representações que a gente vai ter sobre esse lugar. Porque, por exemplo, na questão da fotografia, outro artigo do livrinho, dessa vez da Fábio Beltrame, que às vezes está por aqui olhando a gente.
A Fábio Beltrame, ela vai dizer que não tem um enquadramento fotográfico da Rua 15, né? Que é um enquadramento fotográfico fantasma, porque não vai ter fotografias sobre esse local. Tem pouquíssimas fotografias do cassino, geralmente da parte exterior, que era usada em anúncios de jornal. Mas o que se representava nessa época fotograficamente? Não queria se representar a zona do Meretrício, o local dessa vida meio alternativa. Se queria representar os espaços que tinham relevância para a cidade, né? Que representava a modernidade, vindo com a ferrovia, esse crescimento econômico. Não queria se ter um registro desse local, né? Por isso que não tem fotografias, ou se tem, elas estão muito bem escondidas, porque a gente não tem acesso a nenhuma, né? Além desses de jornal. E o que a Jé falou também sobre o feminino, né? Esse local, ele fazia a convivência de várias versões do feminino, né? Primeiramente, a maioria dos cassinos e dos estabelecimentos que tinha, né, na Rua 15 de Novembro era de mulheres. As proprietárias eram mulheres. Então, nesse lugar, pensando no contexto de 1940, 1950, as mulheres não exerciam funções de poder, né, nessa época. Mas nesse local, elas tinham esse poder, as proprietárias dos estabelecimentos, né? E os homens que iam lá para buscar prazer, diversão, eles tinham que se submeter às regras dessas mulheres, né? Porque mesmo que fossem os prazeres deles que eles estavam buscando, eles tinham que se submeter às ordens, a regras, e não tinha o que fazer, porque eram as mulheres que eram proprietárias e era isso mesmo. Até porque o O cassino maior. era um espaço extremamente organizado, né, Raíssa? Pela Maroca. Isso aí. Tinha regras, não podia, por exemplo, se você ficasse bêbado demais, podiam te expulsar do local, né? Tinha certas regras, não era um lugar do tudo pode, né? Até porque estava localizado no centro da cidade. Mesmo assim, mesmo sendo um espaço alternativo, meio marginal, ele ainda estava num local onde tinha muito esse conflito, né, da moral e do imoral, digamos assim. Né? O maior exemplo do poder das mulheres sendo exercido é justamente a Maroca, né? Porque é o nome mais conhecido, o nome mais falado. E no Cassino Palácio também tinha o Flores, que era um mestre de cerimônias, digamos assim. Ele apresentava os shows, que também era uma figura muito até representada nas obras da Ruth, e que era uma figura muito respeitada na cidade, assim, mesmo sendo desse local alternativo. E ele provavelmente era homossexual também, mas mesmo assim ele tinha um respeito, né? Considerando a sociedade da época, né? Que a gente pode pensar não, era muito repressiva nessas situações, né? E mas essas figuras que eu falei do poder feminino eram poucas, né? Porque eram poucos estabelecimentos, tinham poucas proprietárias. Dá para dizer que tinha uma fronteira na rua que separavam as mulheres honestas daquelas que trabalhavam na Rua 15 de Novembro, as mulheres da vida, né? Separava essas mulheres do lar, que não podiam passar naquela rua, as mulheres que eram preparadas para fazer as tarefas do lar, cuidar com os filhos, o marido, e ser responsável pela manutenção da moralidade da família. Então, essas mulheres, as mulheres casadas, ou mesmo as filhas de pessoas da elite, não podiam sequer pensar em passar na rua, porque elas iam ser repreendidas até mesmo pelas mulheres que eram donas dos estabelecimentos,
né? No livro até tem um depoimento que fala que ela não, a moça era adolescente na época e ela não ela foi passar lá com umas amigas e as donas dos estabelecimentos repreendiam elas da janela, falavam que aquilo lá não era o lugar para mulher direita, né? Tá passando. Então, e a outra representação do feminino que vai ter nesse local são as mulheres que vendiam a sua sexualidade, né? Que tinham aquela capacidade sedutora e que eram consideradas mulheres que ameaçavam a família e os bons costumes. Mesmo muitas vezes, essas mulheres não sendo prostitutas, realmente, né? Por exemplo, as que trabalhavam no cassino da Maroca, não se sabe. Pode ser que fossem prostitutas também, mas a maioria eram dançarinas, mas que não eram vistas com bons olhos naquela época, né? Dançarinas renomadas, como eu disse, que vinham de fora do país, né? Mas não eram vistas com bons olhos. Exato, até a Maroca não permitia que houvesse a prostituição dentro do cassino, pelo que se conta, né? Uhum. É interessante pensar nesse sentido a representação do feminino na obra da Ruth, porque a Ruth Schneider, ela escolheu representar uma parte da cidade que não era mostrada. Como a Raíssa disse, nós não temos representações fotográficas da Rua 15 de Novembro, não muitas pelo menos, porque era um lugar a se esconder. Não era um orgulho para a cidade existir uma zona de meretrício no centro. Mas a Era a Ruth verruga no Schneider, nariz. exato, A a verruga no Ruth nariz da cidade. A Ruth Schneider escolhe representar exatamente esse lugar, porque é a realidade em que ela viveu. Então, isso é muito interessante, porque na medida em que na obra dela a gente observa todo esse movimento muito gestual, uma carga emocional muito grande. Aquele espaço era muito caro para ela. E ela vem representar, muitas vezes, mesmo dentro da temática do cassino, não as mulheres dançarinas que vinham da Argentina e do Uruguai. Ela representa na obra dela as mulheres da rua, as mulheres que não eram vistas com bons olhos naquela sociedade. Então ela vem dar rosto e nome para essas mulheres que muitas vezes foram deixadas às margens até mesmo da história, porque nós não saberíamos talvez que existia uma mulher chamada Maria Bigode naquela época, se não fosse pela narrativa da Ruth Schneider. Isso é muito interessante de se perceber, e sob esse ângulo a gente pode dizer que existe até mesmo uma narrativa feminista na obra dela. É bem isso. Não se tem essas representações, né? Sim, E fazendo essas representações, ela vai dar voz a pessoas que não tinham voz na época. Mesmo que não fosse a exato. intenção dela, né? Totalmente, Sim, né? mas ela acaba por fazer isso, né? E levar essas mulheres, essas pessoas de Passo Fundo para Porto Alegre, para São Paulo, para o mundo, através da representação artística. Isso aí. Ela exerce, perdão te interromper, mas é possível dizer que ela exerce quase que um papel social. Essa faceta da obra da Ruth, de dar voz às pessoas, a um movimento periférico, é muito interessante. E vai ter uma diferença, né, em como ela vai representar homens nas obras dela, porque ela também representa os homens nas obras dela e as mulheres, né? Tem Sim, uma diferença até de cor, de cores. sim, ela representa os homens muito mais em tons frios e as mulheres em tons quentes. Acredita-se que isso se deve muito à dureza daquele ambiente, porque era uma vida difícil, era um ambiente difícil de se viver. Então esses homens da alta sociedade, eles estão ali como figuras frias, distantes, altas, inacessíveis, nesses tons de azul e verde, e as mulheres estão ali fazendo o seu trabalho, elas estão em tons quentes, numa expressão de alegria, de festa, nesse tom lúdico que é a obra da Ruth, mas que retrata uma realidade bastante dura. Sim. E a própria série das janelas, né, também, que você comentou antes, né, que é dessa visão de fora. E pinta Sim, as janelas
com as mulheres dentro aparecendo nas janelas. E isso também vai mostrar um pouquinho da visão de como era o imaginário, como se imaginava que era dentro desse cassino ou desses lugares. Estou procurando aqui uma obra para mostrar. Aqui. Isso, a Ruth utilizava muito essa técnica da assemblagem, que é utilizar diferentes materiais justapostos. Então, ela utiliza essas molduras de janelas, assim, de verdade, é uma moldura de janela, e ela aplica essas pessoas observando para fora, todas mulheres, vendo o que se passava nesse espaço com um olhar realmente de fora, porque elas não podiam frequentar esse espaço, mas os seus maridos podiam. Então, sim. Só para mostrar também a diferença de tons, né? Aqui os homens em azul e as mulheres mais em vermelho, em tons mais vivos. Aqui também. isso. É bem interessante ver essas representações. Como eu disse, é uma das poucas representações que a gente tem, mesmo tendo todo esse filtro de memória, é uma das poucas representações que a gente tem sobre a Rua 15 e sobre o cassino, né? E é o que mantém a memória viva desse local. E é muito interessante a gente ter essa memória guardada na cidade de Passo Fundo, porque a maior parte desse acervo da Ruth Schneider está aqui conosco na cidade de Passo Fundo, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, e é a memória viva da cidade que vem sendo contada para as próximas gerações. A gente recebe as escolas, a gente fala do trabalho da Ruth, e é uma memória que se mantém viva dessa forma, Sim. pela iniciativa da artista, né? Com certeza, porque a tentativa de apagar a memória desse local começou já na época, né? Sim. No início dos anos 50 já começa uma campanha para tirar a zona do meretrício do centro da cidade. Quando a zona começou a se formar, no início do século, digamos assim que a cidade era menor, então não importava muito ser no centro ou não. Mas quando a cidade começou a crescer, a se modernizar, aí ter uma rua inteira dedicada ao meretrício começou a ficar incômodo para as pessoas, né? Que começaram a fazer campanhas para tirar essa zona do centro da cidade, para botar para a periferia, para afastado do centro urbano, né? E isso gerou uma dicotomia, porque os homens da elite eles frequentavam esse local, mas ao mesmo tempo que eles frequentavam esse local, eles iam para os jornais fazer a campanha para retirar a zona do benefício do centro, né? Então eram duas narrativas, mas que se conflitavam, mas que estavam ali, porque tinha que ter essa campanha, né? No mundo legal, eles tinham que agir assim, quando eles estavam dentro dessa zona que basicamente tudo era permitido, digamos assim, eles podiam ser outras pessoas, mas quando eles voltavam para o mundo legal, eles tinham que lutar contra essa zona no centro da cidade. No ano de 1955, quando se aproxima o centenário de Passo Fundo, que é em 57, vai começar uma campanha bem grande nos jornais da cidade para retirar essa zona do centro da cidade. E isso não é um movimento que aconteceu só aqui em Passo Fundo, né? Aconteceu numa época mais tardia aqui em Passo Fundo, mas foi um movimento que aconteceu em várias cidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando foi feita a modernização da cidade, quando foi alargada as ruas e tal, começou uma campanha de remoção desses locais que também se encontravam no centro da cidade para colocar na periferia, que daí teve a desapropriação dos cortiços, coisas que a gente ouve falar, assim, que é de conhecimento geral. E também teve aqui em Passo Fundo, só que um pouco mais tardiamente, né? Na metade do século XX. E essa campanha ela teve sucesso e no mesmo ano, em 1955, os locais eles tiveram que se retirar da Rua 15 de Novembro e ir para bairros mais afastados, principalmente o bairro Petrópolis, que ainda não era como é hoje, né? Era bem menor, a cidade ainda estava se expandindo para esses lados, mas foi principalmente para o bairro Petrópolis e para um outro bairro que eu não vou lembrar agora. Mas bem afastados do centro da cidade, né? Para promover essa verruga do nariz da cidade, que era como tratava.
E a obra da Ruth, ela vai ser muito importante para manter viva essa memória, porque, de certa forma, essa memória foi apagada. Porque o que que acontece? A gente tem várias disputas para saber o que se quer lembrar e o que se quer esquecer. É muito mais interessante para uma cidade que quer se dizer moderna na época, com desenvolvimento econômico, ter uma memória fotográfica, por exemplo, das praças, da catedral, e não ter a memória fotográfica dessa rua que não representava coisas que eram consideradas símbolos de progresso para a época, como era o caso da zona do Meretrício. E mesmo com a questão do patrimônio, né? Do patrimônio edificado. Porque o prédio do Cassino da Maroca, ele existe até hoje, só que ele é de propriedade particular, ele não é tombado, ele já foi um pouco descaracterizado. E esse prédio ele não abrigou só o Cassino da Maroca. Depois, nos anos posteriores, ele veio a abrigar o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que eu acho uma ironia do destino incrível, né? Porque a política de repressão da ditadura foi se estabelecer bem onde era um cassino frequentado antes numa zona em que era considerada imoral, digamos assim, né? Mas, enfim, né? Ironias do destino. E, como eu estava dizendo, ele ter sido o único prédio, a única localização que restou dessa Rua 15 de Novembro também é bem representativo, porque mesmo num contexto marginalizado, o que sobrevive é uma memória da elite, porque o Cassino da Maroca era só frequentado pela elite. Os outros resquícios da Rua 15 de Novembro, eles não estão mais lá, digamos assim. E daí vem um outro problema, porque mesmo o cassino sendo da elite, ele ainda é um espaço que é considerado imoral, né? Que foi ocupado por algo imoral. Então, mesmo assim, ele não é de interesse do poder público preservar ele, digamos assim, né? Porque esse prédio não é tombado, né? Isso, exatamente. Ele não, até em 2013 a UPF fez uma lista de patrimônio para ser tombado e o cassino foi o único que não se tornou patrimônio tombado, né? É uma memória que sobrevive, mas ainda Que a meio duras capenga. penas, né? É, é. Então, por isso é fundamental a importância da obra da Ruth Schneider. Fundamental. Ali a gente vê a importância da preservação desse acervo também, porque o acervo precisa ser preservado para que essa memória possa ser preservada. E é muito importante nós termos essa memória, que ela seja contada, que ela não seja mais escondida, como você disse, aquele recorte fotográfico, a gente tem um novo ângulo para se observar e esse acervo precisa ser pesquisado ainda mais e explorado em todas as suas potencialidades como, como fonte de pesquisa de conhecimento histórico e artístico. Com certeza. A gente já tem diversos trabalhos sobre a Rua 15 de Novembro. O livro que eu falei é um deles, esse livro aqui, mas tem dissertações de mestrado no campo da história e também sobre a obra da Ruth Schneider no campo das artes. Né? Mas ainda tem muito a ser pesquisado sobre isso. Não está esgotado esse assunto. Sim. Com certeza não tá. Apesar da dificuldade de fontes, talvez, né? Mas, principalmente no campo histórico, aqui foi feito um trabalho de memória oral, de resgate da memória oral, né? De entrevistas com pessoas que vivenciaram a época. Mas tem muitos campos ainda que não foram explorados, né? E é interessantíssimo. É isso aí. E na parte de artes também. A gente tem um acervo. Eu falo a gente porque os museus eles estão separados, mas eles estão juntos, né? Não tem como evitar.
Mas o acervo da Ruth Schneider também tem muito para ser Sim, explorado, nós né? Não temos, nós só. temos, Pode sim, terminar. não digo, são muitas obras. Nós temos um acervo riquíssimo da Ruth Schneider, diversas séries e muito sobre esse período histórico, né? Então, Sim. ele está aí para ser pesquisado, explorado, visto, visitado. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários que eu não estava olhando antes, Uhum, só para ver se tem alguma pergunta e já vou aproveitar para abrir para perguntas, né? Para a gente poder responder. A gente não é isso. especialista no assunto nem nada, né? Eu pelo menos estou falando com base em outros autores, né, que escreveram sobre a Rua 15 de Novembro. Não pesquiso a rua em si. A Jé tem muito mais experiência que eu com a obra da Ruth Schneider, então por isso que ela é convidada dessa live. Sim, Vamos nós ver. temos como fonte aqui hoje os arquivos do museu mesmo, todos os documentos e a informação que nós temos arquivada, né? Vamos ver os comentários aqui. O Henrique Steve botou: Cultura nunca é demais, parabéns meninas. A Pri Pulga participou da nossa última live do MHR. Botou história, arte e memória sempre juntas, interligadas e fascinantes. Preservar é extremamente necessário. E Uhum. discutir esses assuntos é uma forma da gente poder manter essa memória viva, né? E divulgar também que esses lugares, esses espaços existem. Sim. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para tirar sobre esse espaço, sobre a obra da Ruth, sobre o contexto histórico? A gente deu mais ou menos um panorama geral sobre esse Uhum, local, mas tem muita coisa que dá para ser falada ainda, né? uhum. Vamos ver aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, acho que a gente pode ir encerrando a live. Acho que sim. Uhum. Sim. Eu vou tentar deixar salva ela no IGTV. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque na última eu não consegui salvar, mas eu acho que o Instagram vai me deixar dessa vez. Tomara. Bom, se não temos mais perguntas, nenhuma pergunta, foi muito bom conversar sobre esse lugar. A gente tem muita coisa para falar, com certeza, sobre isso, muita coisa para ser pesquisada, muita coisa para ser levantada. A gente deu só uma palhinha de todo esse assunto, Uhum. mas foi muito bom conversar contigo, já. A gente já estava ajustando a pauta já faz uma semana, mais ou Sim, menos, né? é isso. E é Eu muito bom agra- ter o Mavris como convidado no MHR. A gente agradece muito o convite. É sempre muito bom a gente trabalhar juntos. Acho que a gente se fortalece dessa forma e engrandece também as informações que a gente traz para o nosso público. A gente agradece muito e convida para as próximas lives que o Mavris e o MHR também vão ter mais lives com outras temáticas, todas bastante interessantes. Sim, as lives do Mavris estão saindo na terça-feira, Isso. todos no mesmo horário, às 18 horas, e as do MHR são na quinta-feira. Como quinta que vem é feriado, a gente não vai ter live, né? Porque somos todos filhos de Deus e precisamos descansar. Na próxima quinta-feira já tem uma live agendada para o MHR. E lembrando que essas lives elas são uma medida para a gente poder se aproximar do nosso público, que agora não está podendo visitar os museus. Que a gente está trabalhando em várias novidades, várias coisas muito legais. E a gente espera a participação de vocês que acompanham as nossas redes sociais, todo o trabalho de curiosidades que está sendo feito, né? Todo o trabalho da Thay, que está aqui assistindo a gente. E que vocês continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando as lives, que está sendo muito legal essa experiência para nós, poder se reinventar nesse contexto, É um tá? desafio. Com Sim. certeza. Então, eu vou encerrando por aqui. Até a próxima. Ah, o YouTube! Ah, O sim. Mavis tem um canal no YouTube, gente.
Isso. A Jéssica é youtuber agora. Em breve, tutoriais de maquiagem. Não, mentira. Não, mas Vários conteúdos. O YouTube do Mavis está com Isso. vídeos muito bons, incríveis, Uhum. desafiando a fazer algumas atividades. Então, eu Isso. convido vocês a assistirem os vídeos no canal do Mavis para verem essas coisas. Se vocês estão um pouquinho Isso. entediados, um pouquinho necessitando de trabalhar a cabeça Uma de uma maneira criatividade. artística, a É, nós temos criatividade. Já temos duas oficinas no nosso canal do YouTube. Elas são mais direcionadas para um público infantil e é bem interessante para serem feitas também em família nesse período de quarentena. Acho que vale a pena conferir e o canal é Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Isso aí. Então, convidamos todos a se inscrever, a continuar nos acompanhando nas redes sociais. E era isso. Muito obrigada, Jé, por participar dessa Obrigada, live. eu. Muito obrigada ao Museu de Artes Visuais por participar dessa live com o MHR. E até a próxima. Até Tchau! mais. Tchau, tchau.